Oi, eu sou Matheus e esse é o Conjunção Luquiana. O vídeo de hoje é sobre Plutarco, como tirar proveito de seus inimigos. O vídeo de hoje é sobre um texto de Plutarco, como tirar proveito dos seus inimigos. O que um texto antigo pode me ensinar sobre viver em conflito com o outro? Poderia o inimigo, ou seja, aquele que deseja meu mal, me ser útil de alguma forma? O que meus inimigos podem dizer sobre mim? Compensa ter inimigos? O que Plutarco diria de beijinho no ombro da fanqueira Valesca Popozuda? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que esse livro, Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, não é um livro do que a gente espera no sentido moderno do termo, mas é uma carta que Plutarco escreve ao seu amigo Cneo Cornélio Pulcro. Pulcro deseja entrar para a política, deseja ser um político de carreira em Roma. Por isso, Plutarco vai escrever uma carta para ele sobre como lidar com os inimigos na política. E esta carta é um tom pedagógico, escrita para que Pulcro saiba o que fazer com seus inimigos. O conceito de amizade, assim como o conceito de inimizade, possui uma história. Existe uma história da amizade e uma história da inimizade. O que é ter amigos no mundo antigo não é a mesma coisa do que ter amigos no mundo moderno. No mundo antigo, a amizade está sempre ligada ao interesse. Eu sou amigo de quem pode me ajudar a fazer algo. Eu sou amigo de quem tem algum poder ou algum vínculo com o poder, diferente da nossa amizade moderna, que às vezes é gratuita. Nós falamos mal da amizade por interesse. No mundo antigo, a amizade por interesse era normal. Sobre a história da amizade, eu quero indicar dois textos para vocês. O primeiro é esse livro, do grande historiador David Constant, A Amizade no Mundo Clássico. Constant vai pegar os grandes textos da antiguidade e tentar mostrar o que são os amigos e aonde aparece as palavras de amizade, tanto para os gregos quanto para os romanos. E o segundo livro é este ensaio mais moderno da amizade, da historiadora Anne Vincent Buffon, a qual ela trabalha o conceito da amizade, do exercício da amizade no século XVIII e século XIX. E o mesmo serve para o inimigo. Nós temos como inimigo aquele que se opõe a nós, ou aquele que está contra nós. No caso específico aqui da carta de Plutarco, o inimigo é o adversário político. É todas aquelas pessoas que Cornélio Pulcro vai enfrentar na sua carreira política. É o adversário que, assim como ele, também tentará um lugar no Senado, um lugar no poder romano. Então ele escreve uma carta de como lidar com esse adversário, como lidar com esse inimigo, como lidar com as coisas que o inimigo desperta na gente e como lidar com a inveja, como lidar com o poder do inimigo. Por isso que esse texto de Plutarco é tão atual. Se o inimigo
aquele que faz uma relação de antagonismo às nossas vontades, aquele que é diferente e que ambiciona talvez as mesmas coisas que a gente, o nosso adversário, é algo tão constante em nossas vidas, o texto de Plutarco nos serve como um guia de como lidar com esse outro que nós chamamos de o inimigo. E a primeira coisa que Plutarco vai dizer é que o inimigo é algo comum. No caso aqui ele se refere à política, que é comum da política ter o inimigo. É comum da política ter o discordante, ter aquele que quer outra coisa e ter aquele que ambiciona as mesmas coisas que você. Então, recorrendo a uma frase de Xenofonte, ele vai dizer que o inteligente é aquele que tira proveito dos seus inimigos. Xenofonte afirma que aqueles que têm inteligência tiram proveito dos seus adversários. Então Plutarco vai começar sua carta falando dos primeiros inimigos dos seres humanos. E quem foram os primeiros inimigos dos seres humanos? Foram os animais selvagens. E os primeiros seres humanos usaram os animais selvagens a seu próprio proveito, tirando suas peles, assando suas carnes. O inimigo, então, é algo que existe, é algo presente na natureza da política. Então ele vai dizer que o inimigo é como a água do mar. Eu não posso beber a água do mar, mas a água do mar alimenta os peixes, e os peixes sim eu posso comê-los. O inimigo é como fogo, ele me queima, mas eu posso utilizar o fogo para assar os alimentos e para cozinhar os alimentos. O inimigo tem uma utilidade. E se eu for inteligente, eu vou me aproveitar da utilidade do inimigo. Eu vou entender como lidar com esse que quer me destruir. E por isso ele vai dizer que é necessário ter uma arte, um método de compreensão do inimigo e de compreensão de tirar vantagens do inimigo. E aí ele começa a dar os seus conselhos, baseado na leitura de Platão e de outros filósofos antigos, de como malhar o inimigo, de como compreender o inimigo e como utilizá-lo para benefício próprio. O inimigo está sempre à espreita, sempre observando e esperando o momento certo de me derrotar, esperando o momento de fraqueza, como um corvo vir em cima de mim. E por isso que eu posso me aproveitar desse desejo do inimigo e tornar-me constantemente melhor. Cada vez mais ser asseado comigo mesmo, cada vez mais ser preparado para que eu aproveite esse sentimento do inimigo para poder me aperfeiçoar. Aí ele dá o exemplo de uma cidade. Como uma cidade que sabe que vai ser invadida, a cidade se fortifica. A mesma coisa serve para quem está enfrentando o inimigo. Como você sabe que o seu deslize vai ser aproveitado pelo inimigo, você tem que redobrar sua atenção para que não aconteça deslizes. Você sabe que suas fraquezas, se forem expostas, serão utilizadas pelo inimigo, então você deve redobrar os cuidados para tentar eliminar as suas fraquezas, os seus vícios, os seus defeitos. O bom inimigo vai me tornar mais virtuoso e assim eu tiro proveito do meu inimigo. Eu aproveito a presença dele para me tornar-me melhor. Sabendo de tudo isso, como eu posso me defender do meu inimigo? Como me defenderei do meu inimigo? Tornando-me belo e bom. Tornar-se belo e bom é um ideal bastante caro aos antigos, é um ideal de virtude dos antigos aristocratas gregos.
que é kalos kagatos. Kalos significa bom, no sentido de virtuoso, no sentido de magnânimo, de bem preparado, de excelência. Kagatos significa belo, no sentido de beleza física mesmo, no sentido de postura. Então, kalos, kagatos é um ideal de virtude, bom e bonito. Como me se defender do inimigo? E aqui ele retorna a ideia de virtude. Se defenda do inimigo, tornando-se melhor do que ele, tornando-se kalos, kagatos, tornando-se belo e bom. Quanto mais virtuoso você for, quanto mais consciente de si mesmo, quanto mais retidão você tiver em seu ato, menos o inimigo terá chances contra você, porque mais seguro você será de si. E aqui está um dos cernes do ensinamento. Escolha muito bem os seus inimigos. Se você escolher um inimigo vulgar, um homem baixo, uma pessoa de estatura moral muito pequena, será muito fácil você se tornar kalos kagatos. Mas se seu inimigo tiver os mesmos princípios, tiver a mesma maneira de você, você terá que sempre se sobrepor a ele e também sobrepor-se a si mesmo. A escolha do inimigo é muito importante. Será que de alguma forma não sou como os meus inimigos? Outra reflexão proposta por Plutarco para tirar proveito dos seus inimigos é pensar: será que de alguma forma eu não sou igual a meu inimigo? Como assim? Antes de fazer qualquer consideração sobre o seu inimigo, olha para dentro de si e pensa se todos aqueles defeitos que sobressaem no teu inimigo não se sobressaem também em ti. Então pense antes de falar qualquer coisa sobre o seu inimigo, porque as mesmas coisas podem aflorar de ti. Antes de qualificá-lo, pense se essa qualidade ou defeito também não é exposta em ti. Se quiseres perturbar aquele que odeias, não o censures por ser homossexual, nem fraco, nem licencioso, nem charlatão, nem servil. Mas se tu próprio um homem, se prudente, dize a verdade, usa o sentimento de humanidade e de justiça com aqueles que encontrares pelo teu caminho. Mas se tu fores impelido a censurá-lo, evita te estenderes muito sobre as falhas daquele que censuras em ti mesmo. Mergulha na tua alma, examina tuas fraquezas. Lidar com o inimigo também é lidar com a inveja, com a minha própria inveja, com o meu próprio sentimento de inferioridade, às vezes frente à vitória do inimigo. Se os meus inimigos obtiverem sucesso. Momentos que o inimigo vai vencer, vai ter momentos que o inimigo vai falar melhor do que eu, vai ter momento que o inimigo, por adular ou por usar de outros subterfúgios, vai vencer e eu não vencerei. E o que fazer nesse momento de inveja? Não abandonar a virtude, permanecer fiel ao seu caráter e à sua moralidade, não deixar que o inimigo dite as coisas, mas permanecer fiel àquilo que você acredita. O que a gente pôde ver desta pequena carta de Plutarco a Cornélio Pulcro é que Plutarco vê o inimigo como um mal necessário. Vai haver sempre inimigos na política. Vai haver sempre o outro. Vai haver sempre o que tem a mesma ambição que eu e aquele que cobiça o mesmo lugar que eu
E por isso, pelo jogo da natureza, vai ter sempre aquele que será meu inimigo. E como lidar com isso? A única maneira de lidar com isso é tornando-me melhor, ou seja, cultivando minha virtude. Plutarco não ensina a exterminar o inimigo. Tirar vantagem do inimigo é se construir como uma pessoa melhor, é se construir com melhor virtude. E por isso que esse texto é fabuloso de ser lido, porque a gente espera um conselho prático, no sentido, faça isso, faça aquilo e seu inimigo não vai ter jeito. Não, ele vai mais profundo, ele nos diz, pouco importa o inimigo, importa a sua postura diante dele, porque ele vai existir sempre. Então o que você tem que fazer é melhorar, aprimorar-se sempre, porque é próprio da política o inimigo, é próprio da política o adversário. O que não é próprio é tirar vantagem disso para se tornar melhor. E esse é o grande conselho que lhe dá Cornélio Pulcro. Ora, encontrarás muito inimigo. O que deve fazer é tornar-se melhor, porque eles continuarão chegando e você só pode fazer algo, investir-te em ti mesmo. No começo do vídeo e na thumb eu fiz uma provocação. O que Plutarco acharia de beijinho no ombro da Valesca Popozuda? Obviamente que eu não tenho como saber o que Plutarco acharia, mas eu acho que ele adoraria essa frase. Desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Essa frase tem tudo a ver com o espírito da carta que ele escreve a Cornélio Pulcro, ou seja, desejar ao inimigo algo bom para que o inimigo contemple a sua virtude. E é interessante a gente notar que às vezes a sabedoria da antiguidade está nos lugares que a gente menos espera. O vídeo de hoje foi sobre como tirar proveito dos seus inimigos, esse texto de Plutarco, na tradução da Maria Aparecida de Oliveira e Silva. Ela é uma tradutora especialista em Plutarco, então eu aconselho fortemente essa tradução. Essa tradução é cheia de notas, cotejada, dizendo o texto grego que ela traduziu, as obras que ela consultou, e vale muito a pena. E esse texto é muito importante, já que cada vez mais nesse nosso mundo a gente pensa a figura do inimigo como algo que deve ser destruído e aniquilado, e aqui uma reflexão bastante filosófica sobre o que é a figura do inimigo e o que o inimigo pode dizer sobre mim. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe seu dislike, comente aí embaixo, que é muito importante para o canal a sua participação. E